Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Este é mais um Papo Conectado da Rede de Contabilidades Associados em Cintijus, maior rede de contabilidade eleitoral do Brasil. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Guilherme Sturm, sou o diretor da rede, e hoje nós estamos com uma companhia muito chegada, um advogado brilhante do nosso querido Paraná e por uma felicidade do destino, meu xará, né, o Guilherme Gonçalves. Gui, aqui na Essentijus a gente tem uma tradição, né, que ninguém fala tão bem da gente quanto a gente mesmo. Então, eu queria já te convidar de pronto para que tu te apresentasse e deixasse tua saudação a todos. Bom, boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa figura extraordinária, que é meu xará, Guilherme Sturm, que eu brinco, falo aqui para todos vocês que estão me ouvindo, ele vai ser o primeiro unicórnio de uma startup na área jurídica, né? A Essentius hoje é referência nacional e internacional ao ter desenvolvido essa questão da prestação de contas. O Guilherme, além de ser um especialista na matéria jurídica, também tem esse conhecimento que é o que o diferencia da maioria dos advogados estudiosos da matéria, eu, inclusive. Sabe, o Guilherme, que é uma colega dele, colega de cidade aí do Rio Grande do Sul, que trabalha comigo. E eu acho que lá na cidade deles todo mundo nasce com algum tipo de alteração genética que faz entender informática, redes sociais. E a Fabrícia, que é essa colega advogada que trabalha aqui comigo, estudou no segundo grau, né, Guilherme? Contigo aí no Rio Grande do Sul. Sim. E ela já me tentou 7 vezes explicar o que é blockchain e eu não consigo entender. Então, eu vou me cingir a tratar do tema que eu trabalho. Eu sou advogado desde 1995, sou professor, já fui professor de graduação aqui na Unibrasil, na Federal do Paraná e na UEL de Direito Eleitoral. Atualmente só dou aula em pós-graduação, mesmo na UEL e outras pós-graduações. Fui presidente do Instituto Paranense de Direito Eleitoral aqui, que acho que foi o primeiro instituto que se fundou, e vários outros depois na esteira vieram, inclusive o IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. E eu também sou membro fundador da ABRADEP, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, que, dentre outras virtudes, me deu o prazer de conhecer esse extraordinário Guilherme Sturm, e também do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. E eu, dentro do direito eleitoral, eu trabalho, estudo, escrevo sobre justamente o tema da liberdade de expressão. E da liberdade de expressão voltada, sobretudo, para aquilo que eu denomino, eu não, né? Vários denominam, e eu também, dos atores essenciais do processo eleitoral, não só do processo eleitoral, entendido como a campanha eleitoral, a disputa eleitoral, mas do processo eleitoral lato sensu, ou seja, do próprio debate político, que num sistema constitucional como o brasileiro, tem no partido político, nas lideranças políticas, elementos indissociáveis e imprescindíveis. Então, a ideia, para honrar esse convite que me fez o Guilherme Sturm, é conversar com vocês um pouco a respeito do que é possível, né? E justamente pensando que nós estamos numa live promovida pela Essentius, e não só tratar a ideia da liberdade de expressão, mas em que medida, né? Não só o que nós já temos hoje, mas o que vai se desenvolver. Todos sabem, estamos aí discutindo, trabalhando. Eu faço parte de uma comissão da ABRADEP, fui convidado individualmente para falar sobre o capítulo da propaganda eleitoral, que eu já propus que não se chame mais propaganda eleitoral, nem propaganda política, chama liberdade de expressão das ideias políticas, que envolve também esse diálogo, que mais para frente eu vou falar, que é muito rico, né, e que é sempre utilizado como um meio de repressão, no estudo que eu faço da propaganda eleitoral e da liberdade política, lastreada numa falsa ideia, né? Uma ideia que a história vem se encarregando de desconstituir, que o mal, a corrupção eleitoral é toda ela decorrente do excesso de gasto que, teoricamente, a propaganda eleitoral exigia. Eu penso do modo contrário, né? E é essas ideias que eu quero trocar com vocês aí, atendendo o Guilherme Sturm. E, Gigi, aqui eu vou aproveitar também, mais uma vez, né, para saudar toda a turma que nos assiste, que assistirá também esse vídeo nos próximos dias, né, nossos clientes, nossos colaboradores, os colegas de ABRADEP, do próprio Conselho de Contabilidade, né, nossos clientes
seja ex-candidatos, parlamentares, prefeitos, vereadores e, especialmente, os dirigentes partidários, né, presidentes, tesoureiros, secretários, que é para quem a gente gentilmente dedica essa live de hoje, né? E a parceria também das nossas contabilidades associadas, que estão sempre com a gente, sempre na companhia. Então, deixo meu abraço a todos. E também sempre lembrando, gente, o meu papel hoje aqui é receber essa ilustre visita, né? Então, quero dedicar o maior tempo possível para que o Guilherme possa nos brindar com toda essa experiência prática, que essa é uma outra marca dos nossos bate-papos, especialmente dos papos conectados. Então, uma live curta, direta, né? Então, para sempre trazer um conteúdo rico. Se eu estiver olhando para o lado, estou com o meu monitor de apoio aqui do lado, né? Então, acompanhando os comentários, recebendo o pessoal. Então, também não estranhe que não é uma falta de atenção com o nosso convidado, mas vocês também já estão acostumados com isso. E eu aqui estou batendo aqui para ver as anotações aqui e ficar em cima aqui. Não, e GG, é muita responsabilidade. Sem mais delongas, né? Também já vamos direto ao nosso assunto. E sou um fã, né, do teu ponto de vista e da tua linha de abordagem, né, de tratar essa questão de propaganda. E aqui, né, no nosso foco de hoje, a propaganda partidária, que na maioria das vezes também passa um pouco relegada, um pouco à margem, né, sempre ganha muita expressão no debate da propaganda eleitoral, mas, né, nos períodos intra-eleição, um pouco mais, com um debate às vezes um pouco mais tímido. Então, eu gosto muito dessa linha, a liberdade de expressão. E sei que tu tá militando fortemente, então queria que tu trouxesse as tuas primeiras considerações nessa linha. E agora o microfone é todo teu, meu caro. Dá teu show. Obrigado, Xará. Bom, eu parto de uma premissa, né? Eu costumo dizer, Guilherme, que quando a gente analisa qualquer fenômeno jurídico, né, como o direito é diferente da engenharia, da matemática, da biologia, a gente vive, e da medicina, né, a gente vive tempos que até mesmo essas ciências mais contundentes têm, né, os seus estudos renegados ou negados, né? Imagina-se no direito. Mas eu não gosto de trabalhar com essa premissa que no direito tudo é relativo, né? Que tudo comporta debate, como se não houvesse também no direito, como em qualquer outra área do conhecimento humano, determinadas, digamos assim, verdades, determinadas premissas que são necessárias para que nós possamos validar outros raciocínios e desenvolver uma teoria coerente a respeito, por exemplo, da questão relativa à liberdade de expressão, do sistema da democracia representativa brasileira e das consequências que isso vai ter, né? E para isso a gente tem que partir de uma premissa, até ainda tem algum questionamento dela atualmente, mas é possível afirmar agora que ela é absoluta. Na estrutura da democracia brasileira, do Estado Democrático de Direito, lá no parágrafo 1 do artigo 1º, nós vamos ver que nós temos duas formas de exercício da democracia. A democracia representativa ou indireta, que é dessa que nós vamos tratar, e a democracia participativa ou direta. Dentre as várias diferenças que a gente pode apreender dessas duas formas de exercício democrático, isso não é privilégio só do Brasil, aliás, é a regra na maioria dos estados constitucionais contemporâneos. O que vai diferenciar no sistema brasileiro, além da relação entre o eleitor, o cidadão, e o representante, que é indireta, eu elejo alguém que vai me representar, no caso da democracia representativa, enquanto na democracia direta eu participo, enquanto cidadão, diretamente daquele debate ou daquela decisão que vai estruturar o ato de poder. Só um exemplo aqui para ilustrar o que eu estou falando. Eu posso votar num plebiscito, num referendo, ou, não temos aqui, mas num recall, ou seja, nós decidimos diretamente se nós vamos aprovar uma determinada lei que o Congresso votou, que é o caso do referendo, ou se nós vamos tomar uma decisão prévia, no caso do plebiscito, que depois o Congresso vai regulamentar. Parlamentarismo, presidencialismo, república ou monarquia, como já tivemos. No recall, nós temos uma iniciativa na qual, não tem no Brasil, mas que a gente pode diretamente desconstituir o mandato. Hoje, isso é necessário, que só pode ser feito pela Justiça Eleitoral ou pelas próprias casas legislativas.
E nós temos as iniciativas diretas de projetos de lei. Não precisa um deputado, cumprindo aqueles requisitos quantitativos e havendo compatibilidade da matéria, o próprio cidadão fornece, faz a lei que depois vai ser deliberada. Na democracia representativa, além dessa relação ser indireta, ou seja, elegemos quem nos representará e esses representantes é que cometerão e praticarão os atos de poder, há uma outra circunstância diferenciadora que no sistema constitucional brasileiro é fundamental. E compreender essa premissa é a base necessária para compreender toda a estrutura de regulação dos partidos políticos, do que nós poderíamos denominar de um direito partidário e, por consequência, também do porquê de uma série de deveres que os partidos políticos têm, entre os quais o dever de prestar contas. Isso decorre do fato do nosso sistema constitucional ter optado por um modelo que vários teóricos, desde Hans Kelsen, mas aqui no Brasil, o que eu mais admiro é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Orides Mesaroba, conceituam como a ideia do Estado de partidos. Por que Estado de partidos? Porque, pode parecer, às vezes o senso comum confunde, mas no nosso sistema democrático representativo, a eleição, a possibilidade de se eleger passa necessariamente não só pela filiação partidária, como também pela escolha em convenção partidária. Não existe no Brasil a candidatura nata, ou seja, não é só se filiar ao partido político a tempo e modo adequados. Se o partido político não escolher o filiado, fazer aquilo que a teoria chama de controle prévio, ele não pode ser candidato, né? Ou seja, é possível afirmar que em nosso sistema constitucional, e isso está lá com todas as letras no artigo 17 da Constituição Federal, mas no 14, né, há um monopólio da representação política através dos partidos. Ninguém chega em nenhum órgão de poder que, por meio de eleição, sem passar previamente no partido político. Isso é tão sólido, é uma premissa tão forte e caracterizadora, diferenciadora do nosso sistema constitucional de democracia representativa, que em nosso país, diferente dos Estados Unidos, de alguns países da Europa Ocidental e outros mais, a filiação ao partido político é condição típica de elegibilidade. Como eu falei, você tem que estar filiado a tempo e modo adequados e tem que ser escolhido em convenção. Eu, se fosse cidadão norte-americano e quisesse ser candidato à presidência da República, eu não precisaria me submeter à convenção do Partido Democrata ou do Partido Republicano. Qualquer um pode se inscrever desde que atinja determinadas condições. Poucas pessoas sabem, Guilherme, mas na eleição recente do Joe Biden contra o Donald Trump, não existiram só 2 candidatos à presidência da República. Existiram mais de 20, sendo que dos 20, 3 ou 4 fizeram votação de 0,5% ou 1%. No Brasil, jamais isso seria imaginado, né? É preciso ser justo. Há uma discussão a respeito da candidatura avulsa, que ainda está sob deliberação do TSE, o relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive teve audiências públicas, mas assim, sendo muito sincero, hoje o nosso sistema constitucional não comporta a candidatura avulsa. E não comporta por uma série de circunstâncias. Não só pela questão da filiação partidária, mas porque, por exemplo, para entrar diretamente no tema, como é que nós íamos dividir o tempo de rádio e TV da disputa eleitoral para esse candidato avulso? Eu ia contar ele como um partido, como o quê? Então, né, o nosso sistema democrático representativo parte da premissa de que há um monopólio do partido político como forma do exercício do poder. Isto dito, e constatado essa natureza jurídica específica do partido político, é possível depreender que ele é uma instituição de natureza diferenciada. Eu digo que, se nós fôssemos tentar conceituar, eu diria que o partido político, pelo artigo 17, é uma pessoa jurídica de privada, né, tanto que tem que emitir CNPJ, tem que se registrar em cartório de títulos e documentos de Brasília, porque o partido tem caráter nacional, mas com uma função constitucional específica. Então, ele é um ente, né, um ente jurídico, ainda que pessoa jurídica de direito privado, com uma natureza constitucional absolutamente peculiar. E esta natureza peculiar vai determinar que o partido obedeça. Eu já escrevi sobre isso, a ideia do regime jurídico de sujeição especial, importando essa ideia do regime jurídico administrativo, e que vai impor ao partido enquanto instituição e a seus filiados e simpatizantes, né, uma série de deveres e prerrogativas que essa sujeição especial vai colocar. Nesse aspecto, e por conta dessa função constitucional específica que o partido tem,
A primeira circunstância que nós devemos entender é que, em destinado a arguir, a se organizar para disputar o poder, né, na democracia representativa, é evidente que uma das principais prerrogativas que o partido político tem é, obviamente, o direito de se comunicar, o direito de expressar suas posições políticas. Por quê? Na ideia base do projeto constitucional de 88, a nossa representação seria essencialmente partidária. Eu já sei que tem gente objetando, mas não é assim. Tem muita gente que vota em pessoa, é verdade. Mas na estrutura constitucional que nós temos, a ideia força do nosso projeto constitucional é que a representação fosse partidária. Por isso, Eurídice Mezzarov e outros mais falam do estado de partidos, e não individual. E essa questão da opção partidária é tão evidente que, se nós pensarmos no nosso sistema de eleição proporcional, claro, majoritário, o sujeito tem que ser filiado a partido político, tem que ser escolhido em convenção, mas é o candidato majoritário. Você vota no prefeito, no governador ou governadora, prefeita, na presidente ou no presidente. Mesmo assim, ele deve respeito a um partido político, a um programa, que normalmente é o partido político que o faz. É o partido político que financia a campanha, é o partido político que paga a propaganda, e o candidato. É tão importante essa visão institucionalizadora do sistema de disputa eleitoral brasileiro, que o próprio candidato, pessoa física, ele não disputa a eleição com pessoa física. Estou falando aqui, é o padrezinho falando na frente do bispo, quase papo, Guilherme. Mas todos sabem que nós temos aqui, na estrutura da prestação de contas da democracia representativa no período da disputa eleitoral, mesmo o candidato ele é uma pessoa jurídica temporária, uma espécie de microempresa individual ou uma sociedade unipessoal que é formada com o CNPJ para disputar as eleições, arrecadar recursos nisso, prestar contas e depois se extingue naturalmente depois que o período da disputa, com a diplomação, a posse já se faz. No que pertine ao partido político e essa prerrogativa de se comunicar, essa situação institucional diferenciada do partido político, como eu disse, lhe confere prerrogativas e deveres. Vou falar primeiro da prerrogativa. A prerrogativa fundamental do partido político, eu diria até que talvez tão importante quanto obter filiação de lideranças, é, sobretudo, estruturar um programa, um projeto de poder, um projeto de governo para o que a gente chama em direito eleitoral, as circunscrições eleitorais, os municípios, os estados e o Distrito Federal e a União, e, sobretudo, fazer a comunicação, o convencimento deste projeto, se posicionando, mesmo nos períodos não eleitorais, a respeito daquilo que é a própria efervescência da democracia, que é o permanente debate. Se nós fôssemos recorrer a um teórico como Jürgen Habermas, nós falaremos da esfera pública de debate, da comunidade ideal que vai aprofundando os debates, cujo momento culminante em termos de projeto de poder são as eleições, né? Mas é evidente que o partido não pode, não deve existir apenas para disputar as eleições. Aliás, isso é, como assim dizer, uma doença, um erro dos partidos políticos, né? No Brasil, né? Essa coisa do partido só existir no momento da disputa eleitoral, combinada com algo que hoje a legislação eleitoral, desde a mini-reforma da Lei 13.165, restituiu, corrigindo um erro histórico, né? Que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece, né? Que, a pretexto do pluripartidarismo, ignorou as cláusulas de barreira, né? E isso provocou no nosso país um multipartidarismo, um hiperpartidarismo, né? Hoje nós estamos com... Pode falar, Guilherme, acho que 25 registrados. São mais de 30. São mais de 30 registrados, tem mais uns 10 para registrar, mas depois da cláusula de barreira sobraram 14, né? Que são aqueles que, de fato, atingiram um nível de representação que os qualifica a serem partidos. Eu não consigo imaginar 30 ideologias diferentes, né? Não, e isso, GG, eu fui tomando nota de algumas coisas e até, de novo, pessoal, muito bem-vindos ao nosso Papo Conectado de hoje. Prazer estar na companhia de todos vocês. Primeiro, eu preciso só jogar à vontade, uma pimenta. Uma pimenta. Vou deixar aqui um abraço a dois amigos em comum, Cirineu e Caetano Lopumo, que fizeram ano passado um debate daquele... Extraordinário. Sobre Na verdade, não foi o Cirineu, foi o Lucas de Lázaro e o Caetano Lopumo, que foi o debate dos Live-Mícios, né? Isso, lá dos Live-Mícios, da questão durante a campanha.
Mas aqui na Vicente Jus, GG, na Vicente Jus, tá. Isso, eu tive o Caetano e o Cirineu debatendo justamente, o Cirineu defendendo a candidatura avulsa e o Caetano se posicionando contra a candidatura avulsa e os porquês. Cara, foi épico, né? Vou deixar um abraço para os dois, só fazer essa ressalva, né? E uma coisa, e um ponto bem legal e que tem muito a ver, GG, e também já vou chamar a atenção para isso. Tu comenta dessa questão da liberdade de expressão, e isso até como a grande prerrogativa do partido, né, da sua função no debate das grandes questões das comunidades e da própria liderança, né? E por que não dizer do desenvolvimento de novas lideranças, da renovação dos quadros de liderança. E que momento emblemático que vivemos nós, né, com as nossas lideranças, porque é justamente nos momentos de certa calamidade ou de certa adversidade que a gente olha para quem? Para os nossos líderes, né? Exatamente. E daí, para fechar ainda nessa questão, tu ainda traz esse multipartidarismo, e este é um dos temas centrais, com certeza a provocação central que a gente vai fazer no nosso encontro de presidentes. Anotem aí, gente. Encontro de presidentes nesta quinta-feira, às 19 horas. Vou pedir para a nossa equipe de apoio que deixe aqui nos comentários o link de inscrição para os presidentes que estão nos acompanhando. E quem conhecer algum presidente de partido político, mande para ele que ele se inscreva no evento nessa quinta, porque a gente debate justamente isso. Os traços que diferenciam partidos fracos de partidos fortes, de partidos contemporâneos, de partidos que têm uma postura admirável, apreciável nas comunidades que estão inseridas. Eles querem atuar. GG, não queria nem ter cortado o raciocínio. Bate-papo é assim, eu prefiro ser interrompido. Até para aprofundar, acho que você toca num ponto, Guilherme, como eu estava entrando na questão da liberdade de expressão, né? A compreensão que tem que se ter disso. Porque, veja, de forma, na minha opinião, absolutamente equivocada, atualmente, como todos que já têm, inclusive, experiência partidária mais antiga podem ver, nós não temos num país, veja a contradição, cujo projeto constitucional situa o partido no ápice e como monopólio do exercício, da possibilidade de exercício dos cargos de poder, ninguém se elege a nada aqui sem passar pelo partido político, contraditoriamente, para fins de dar dinheiro, aumentar os recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, se trocou o direito à propaganda partidária gratuita no rádio e na TV pelo fundo partidário. Pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Isso é uma contradição, e aí, voltando para a ideia da liberdade de expressão, tremenda. Porque em todos os países do mundo que têm nos partidos políticos a sua mola mestra de organização do exercício da democracia representativa, de um jeito ou de outro, se permite que os partidos tenham acesso ao direito de antena. Ora, vamos pegar um sistema ultraliberal, né, que eu já dei o exemplo dos Estados Unidos. Pode o partido se comunicar através do rádio e TV nos Estados Unidos? Pode. Lá, inclusive, pela força que a primeira emenda da Constituição norte-americana, que é o texto, o conceito da freedom of speech, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, lá ninguém pode cercear. Porém, no Estado, né, notadamente capitalista, o partido tem que comprar horário de rádio e TV onde ele quiser, né? Isso seja durante a disputa eleitoral, seja antes. Lá os partidos, na época do Trump, os partidos, quando estavam discutindo grandes temas, podem comprar espaços comerciais. Comprando, eles têm direito de antena. Outros países, sobretudo a Europa Ocidental, o partido político pode transmitir suas ideias, mas através do direito de antena, preservando, né, que é o princípio essencial do direito eleitoral, que é da igualdade de oportunidades. E era o que havia no Brasil. Aí hoje, o que aconteceu? No nosso sistema, como a radiodifusão e a teledifusão são serviços públicos, e em sendo serviços públicos tem que obedecer ao caput do artigo 37 da Constituição Federal, tem que ser impessoal, né? Não se pode, o partido político hoje não pode comprar horário de rádio e TV, mas também não pode se comunicar através de rádio e TV, comprando horários, fazendo propaganda. Ora, dentro desse contexto, e
ressaltando e ressalvando que essa ideia de liberdade de expressão, ao lado da constituição dos projetos partidários e da preparação de lideranças, constitui o que a gente poderia chamar da tríade essencial do partido político, onde que o partido político hoje, e eu quero já adiantar quem está me ouvindo, eu fiz parte, justamente o capítulo que me coube num projeto, no anteprojeto de reformulação e concentração do Código Eleitoral, foi aquele dos princípios gerais da propaganda eleitoral, da liberdade de expressão, propaganda política e propaganda eleitoral, e a parte de propaganda de rua. Sendo coerente com o que eu defendo, eu preconizei a volta da propaganda partidária gratuita no horário de rádio e TV, e, para quem está me ouvindo, se prepare, porque eu liberei geral. A minha proposta volta a tudo que existia até 2004. Na minha opinião, pode liberar brinde, pode liberar showmício, pode liberar tudo. Aí vão me falar, enlouqueceu esse cara. Não, eu estou sendo coerente. Porque até então, Guilherme, até o que aconteceu recentemente, como é que eu fazia para dar eficácia ao princípio da igualdade de oportunidades, seja durante o período da disputa eleitoral, seja antes da disputa eleitoral, que é um tema que eu quero tratar bem, né? Que é como se fazer, como é que controla a despesa, o que pode ou não pode na fase pré-eleitoral, no período, eu escrevi sobre isso, eu chamo período pré-eleitoral, lato sensu e stricto sensu, depois eu vou explicar o que é. Mas por que até a partir da Lei 11.300 de 2006, e aí a gente foi tendo várias mini-reformas, cuja principal característica era reprimir e extirpar formas lícitas de propaganda, né? Hoje, isso tudo perdeu sentido, por dois motivos. Primeiro, e aí partimos de um conceito que o Guilherme está melhor que eu. O que é um outdoor ou 10 outdoors comparada com a viralização de um meme na internet que entra nas redes sociais? Coitado do outdoor do cara. Então, o poder em progressão geométrica, qualificado, você vê como eu estudei, Guilherme Sturm, qualificado pela ampliação da capacidade de armazenamento da lei de Moore, né? A cada 2 anos dobra em progressão geométrica a capacidade de processamento. Hoje, se você conseguir filmar um candidato falando alguma besteira, colocar isso viralizar, você consegue um efeito de convencimento, de impacto, muito maior do que 60 muro pintado com esse candidato. Então, ao lado, digamos assim, da obsolescência dos instrumentos tradicionais de controle da igualdade de oportunidades pela repressão dos instrumentos, dos engenhos publicitários de propaganda, por outro lado, desde a mini-reforma da 1365, nós conseguimos fixar uma regra que dá plena eficácia ao princípio da igualdade de oportunidades nessa questão relativa aos gastos durante a campanha eleitoral. Estou falando da campanha eleitoral para ir para o período da pré-campanha ou do período fora da campanha, para a gente falar, que é o teto de gastos por candidatura e por circunscrição. Se eu sou candidato à presidência da República, eu vou poder gastar 70 milhões de reais, ponto, acabou. Ora, se todo mundo vai poder gastar 70 milhões de reais com uma campanha presidencial, vão me falar assim, nossa, é muito dinheiro. Quero ser muito sincero, não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro para uma campanha nacional. É muito dinheiro para eu. Para o Guilherme não, que daqui a pouco ele vai ser unicórnio, para ele vai fazer 7% do patrimônio dele. Mas para um não milionário, para um não Dória, é muito dinheiro. Mas quando você pensa que esse é o limite para uma campanha que é, dentro do nosso sistema constitucional, baseada pelo partido político, não é muito dinheiro. Basta ver que ano passado, na eleição municipal, tem partidos aí que receberam 200 milhões de reais, 180 milhões de reais, 250 milhões de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, fora o fundo partidário. Eu não sei se as pessoas sabem, Guilherme, mas um deputado federal hoje vale para cada partido por ano, para aqueles partidos que passaram a cláusula de barreira, mais ou menos R$1.700.000 por ano. Aliás, eu não vou dizer qual, mas eu até brinquei com um partido político que eu estou salvando o mandato lá no deputado deles. Ah, isso é muito caro. Eu falei, não estou cobrando nem 5% de que esse cara vai render por ano para vocês. Então, caro cacete. Então, se eu fosse cobrar por taxa de sucesso, eu poderia cobrar 20% disso aí. De todo modo, essa configuração de existir teto, e a gente sabe, cidades pequenas era 10 mil para vereador e 100 mil para prefeito. Ora, se o candidato a prefeito, como é que é o nome da tua cidade da Fabrícia mesmo? Tucunduva. Tucunduva, tá com quantos mil habitantes Tucunduva? Quase 6 mil. 6 mil. Então, certamente, para prefeito de Tucunduva foi 12 mil reais, né? Aliás, 100 mil reais, 100 e poucos mil reais. Ora, se o candidato a prefeito A de Tucunduva resolver gastar 100 mil reais pintando o muro, na minha visão de liberdade de expressão, do direito à liberdade de manifestação do pensamento, do direito de convencimento, problema dele.
desde que gaste 112 mil, contrate esse ente justo para fazer prestação de contas adequadamente. Se o candidato B vai gastar 112 mil em impulsionamento em redes sociais, liberdade de expressão e de convencimento. Ora, eu tenho um mecanismo de aferimento contundente da igualdade de oportunidades. E, sobretudo, diante da complexidade dos instrumentos que a internet, a fiscalização eletrônica permite, hoje a Receita Federal conversa com o TSE, que conversa não sei do ano e cruza tudo dado, quando você vai estar no meio de uma barafunda, né? Que a nossa querida Ecende Jus sabe como destravar e delimitar. Não tem nenhum tipo de discussão que possa dizer que fulano gastar a mesma quantia de impulsionamento, outro gastar fazendo um showmício, por hipótese, que eu libero, ou entregando brinde, daí que não seja compra de votos, não vejo problema. Por quê? Cada um faz a campanha do jeito que acha mais adequado. Muito bem, essa é a proposta que está tramitando lá. Mas vamos falar... de fato, né, GG, vamos combinar que campanha eleitoral tem perdido a graça, né, ao longo, para quem viveu as campanhas não vou dizer de antigamente, mas as campanhas de algumas eleições atrás, a gente tem se detido, como tu bem comentou antes, nos centímetros do adesivo. Senhor Santíssimo, o que é o sujeito ser funcionário da Justiça Eleitoral e medir, com todo respeito à linguagem, me perdoem, uma porra do adesivinho para saber se a porra do adesivinho no carrinho tem a porra dos 40 por 50 centímetros. Pelo amor de Deus, é o fim da picada. De fake news, deepfake, bots, me tira o tubo. Então, a minha proposta é radical nisso. Em sendo radical no período da propaganda eleitoral, agora eu acho que a gente precisa... Então, vejam, vamos tentar entender, porque a premissa de análise da liberdade de expressão, do poder de convencimento, fora do período crítico, como dizia o ministro Carlos Aires Brito, ou período da disputa eleitoral, ela parte, há várias jurisprudências que discutem a pré-campanha nesse sentido, do que pode e o que não pode durante a campanha eleitoral. Mas, muito bem, saindo do período da disputa eleitoral, eu proponho, escrevi sobre isso, eu já passei um texto para o Guilherme, mas se a Gabriela Hollenberg permitir, eu passo um texto sobre isso também, dessa minha teorização, para você debater com o pessoal. Eu sempre pergunto assim, quando eu vou dar aula, Guilherme, assim, pega alunado e diz assim, quanto tempo dura o processo eleitoral? Aí, né, um diz assim, disputa eleitoral. Eu falei, não. Aí outro fala, não, professor, é um ano antes até o dia da eleição. Já foi, né? Agora reformou e tal. Eu parto da premissa que o processo de debate eleitoral ele é permanente. E não tem como ser diferente. Mas juridicamente a gente pode distinguir, é o que eu propus. O período da disputa eleitoral, o que eu chamo de período pré-eleitoral lato sensu e período pré-eleitoral estrito sensu. O que é o período pré-eleitoral lato sensu? Da posse dos eleitos naquela eleição, então, os eleitos prefeitos, né, tomaram posse em 1º de janeiro de 2021 mesmo, com o trabalho que a gente fez com a maldita dessa pandemia, e a partir de janeiro até o último dia do 3º ano do mandato, eu chamo de período eleitoral lato sensu, né? Onde você tem o debate efervescente, mas sem nenhuma preocupação com a próxima eleição. A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, entra aquilo que eu chamo de período pré-eleitoral estrito sensu, que vai até o dia final ou início, depende da visão, das convenções partidárias. Porque a partir de 1º de janeiro, uma série de dispositivos eleitorais já, digamos assim, fazem um controle, uma jurisdição maior sobre isso. Por exemplo, a partir de 1º de janeiro tem que registrar pesquisa, a partir de 1º de janeiro várias das condutas vedadas passam a incidir, a partir de 1º de janeiro você tem também a regulação sobre gastos com publicidade, a partir de 1º de janeiro já é uma data relevante para a organização da campanha, filiação, etc., que antes era 1 ano, agora 6 meses. Enfim. Mas o que cabe, e aí eu estou querendo partir para a conclusão, para colocar o debate, aos partidos políticos neste período da chamada pré-campanha ou períodos pré-eleitorais. Na minha visão, que parte de uma premissa em termos de liberdade de expressão, eu tenho que combinar lá o inciso 4 com o inciso 9, com 220 da Constituição Federal, e extrair uma ideia que está materializada em vários acórdãos, vários do Supremo Tribunal Federal, posso citar alguns, o acórdão que revogou a lei de imprensa, o acórdão que possibilitou as biografias sem autorização e os vários acórdãos relativos à regulação e à amplitude da liberdade de expressão,
que, na feliz expressão do ministro Luiz Roberto Barroso, acho que foi o primeiro a falar assim, que, digamos assim, adaptou essa categoria do direito norte-americano, onde todos sabem que a liberdade de expressão ela é tão absoluta e tão fundamental, pouca gente sabe disso, Guilherme, mas nos Estados Unidos não tem crime de calúnia, injúria e difamação. Lá, calúnia, injúria e difamação se resolve com indenizações milionárias, mas não é crime. Você acusar falsamente alguém de ter praticado um crime não é crime, é uma lesão de natureza civil. Então, o ministro Barroso, a partir da leitura do contexto norte-americano, vários e vários precedentes da Suprema Corte norte-americana, traz para cá a ideia, né, no nosso sistema de direitos fundamentais da liberdade de expressão, que é daqueles direitos fundamentais dotados de posição preferencial, de preferred position, ou seja, em tese, no conflito entre a liberdade de expressão e manifestação do pensamento e outras categorias funcionais relevantes, por exemplo, o direito à imagem, intimidade, à vida privada e outros mais, o direito à liberdade de expressão, liberdade de informação e manifestação do pensamento, desde que não anônima, tende a prevalecer, tem uma posição preferencial. Ora, este contexto constitucional relativo à liberdade de expressão de imprensa de maneira ampla, combinado com a função constitucional específica dos partidos políticos, deveria determinar que os partidos políticos tivessem uma prerrogativa de liberdade de expressão e convencimento até mais privilegiada do que outras figuras da sociedade, né? Por que isso não é verdade? Porque até então, até 2015, vem sendo rompido em 2018, havia uma tendência, Guilherme, por conta até do direito de antena, da propaganda partidária, de equivaler a expressão do partido político à propaganda eleitoral. Isso é absolutamente equivocado. E isso passou a ser desconstruído a partir da Lei 12.034 de 2009, quando, ao lado do artigo 36 da 9.504, todo mundo vai saber, a propaganda eleitoral só era permitida na redação original, após 5 de julho do ano da eleição, porque eram 90 dias. E agora é a partir de 15 de agosto do ano da eleição. E a partir disso se construía uma ideia baseada naquilo que um professor, amigo meu, um extraordinário intelectual, professor da UERJ também, o Carlos Eduardo Frazão, denominou com muita felicidade de fetichismo da igualdade de oportunidades. Os órgãos jurisdicionais iam sindicar as expressões do partido político buscando uma eleitoralidade que não existia, né? Eu até estou escrevendo sobre isso, ao ponto de, em 2008, né, à toa que a 12.034 de 2009, teve uma situação em São Paulo que o sujeito ia pensando na entrevista para a Folha de São Paulo dos pré-candidatos a prefeito de São Paulo, trechos que ele chamava de propaganda eleitoral. Pô, você entrevista um pré-candidato no primeiro semestre da eleição, você quer que ele fale sobre o quê? Futebol? Culinária? Direito de trânsito? Não, ele vai falar de política. E essa histeria da eleitoralização da liberdade de expressão rompeu em 2009 com a 2034, quando entra em vigor o artigo 36A e encontra seu ápice, e aí eu vou partindo para a conclusão, a partir do debate introduzido pela 13165, que ainda aprofundou o artigo 36A e que foi um debate de 2018-2020, que é o debate da liberação ou da maior tolerância com a pré-campanha. Como consequência dessa liberação maior da pré-campanha, também, hoje chegamos ao consenso que existe, que é possível fazer toda forma de debate, comunicação e até de proselitismo de propaganda, desde que são os últimos acordos, principalmente o mais bonito deles, que é o 5.1, se eu não me engano é o 5.124, que a redação gente branca, eu chamo de acórdão Fux Frazão Oráculo, né? Porque o ministro Fux foi quem votou, mas quem construiu o acórdão foi o Carlos Frazão, né, esse que eu citei, que era na época assessor do Fux, e o Oráculo, para quem não conhece, é o Frederico Alvim, nosso oráculo de Campinas, o cara que leu tudo que já publicaram direito eleitoral no mundo, é o cara que lê direito eleitoral javanês e sua intersecção para o Timor-Leste, e ele fez um acordo maravilhoso, né? Praticamente delimitando 3 elementos. E aqui que os partidos políticos têm que se cuidar. Primeiro, não se pode, no período da pré-campanha, digo eu, também no período, né, o período pré-eleitoral, lato stricto sensu, se realizar propaganda. Pode fazer propaganda, mas não pode fazer propaganda eleitoral. Mas não pode fazer propaganda através dos meios vedados pela legislação eleitoral para o período da disputa eleitoral. Então, se eu vou aplicar o conceito de propaganda, e para o pessoal me entender, eu digo que propaganda eleitoral, leitura jurisprudência, eu estou propondo a redação disso no Código Eleitoral, é a reunião de 4 elementos. A candidatura, né, o cargo almejado, quem é o candidato,
as qualidades, o proselitismo, por que ele deve ser eleito e o pedido explícito de votos. O 36A caput diz, você pode falar da candidatura, pode falar quem você é, pode falar das suas qualidades, mas não pode fazer o pedido explícito de votos. O TSE vem nesses vários acórdãos e introduz mais 2 elementos. Quando for explicitamente propagandístico, ou seja, falar de candidatura, de quem é o pré-candidato no caso, cargo almejado, quem é o pré-candidato, e o porquê que ele é mais qualificado, não pode usar os instrumentos vedados pela legislação eleitoral. Então, não pode fazer outdoor. Na atual loucura da regulação da propaganda, não pode fazer um adesivinho com mais de 30, 40 por 50 centímetros, não pode pintar muro, não pode pôr placa, não pode porra nenhuma, né? Mas pode, por exemplo, fazer impresso, pode dar entrevista, tudo que pode. E o terceiro elemento desse acórdão, que é o seguinte, os gastos realizados, e aqui, por isso que eu queria concluir aqui, tem que ser aqueles acessíveis ao chamado pré-candidato médio. É um conceito muito abstrato, muito amplo, né? Na última eleição se discutia, porque pelo Ministério Público não podia nada. Ou seja, se podia discutir, fazer propaganda pré-eleitoral, desde que não tinha pedido explícito de voto, mas desde que não tivesse gastos, Guilherme. Aí eu discutia com os procuradores da República, com os promotores, e alguns teóricos que acreditavam, diziam o seguinte, o que vocês estão regulando é o seguinte, é possível fulano viver, pode viver, mas não pode respirar. Não dá. Propaganda presume generosidade. Porra, você presume gastar. Ah, mas um e-mail... Não, e-mail você tem que ter computador, você pode fazer um desenho gráfico, eu sei que é barato, né? E aí o troço fica meio louco, quer dizer, então como eu desenvolvo lá um meme, um negócio que não tem custo, eu sou um Guilherme Sturm da vida, faço um bot, um robô, ou o Alexandre Basílio, que também sabe fazer esses troços doidos. Eu não vou gastar dinheiro concretamente, mas tem meu conhecimento. Eu faço um troço eficaz. E não posso colocar um adesivinho, estamos com fulano de tal 2022, é ridículo, né? Mas voltando para o partido político. Como o partido político, além de tudo, tem o dever de prestação de contas, e eu quero deixar isso muito claro, quem é dirigente partidário. Lamento informá-los, mas no momento em que você preside um partido político ou tesoureiro, e no momento que você recebe qualquer tipo de recurso, não estou falando aqui só do fundo partidário, do fundo especial de financiamento da campanha, que são recursos públicos na sua origem, saem do Tesouro Nacional. Qualquer tipo de recurso, você tem uma sede alugada, você recebe uma doação do seu militante, você recebe material, automaticamente esse ativo, seja ele um bem imóvel, móvel ou recurso, ele passa a ser governado com a natureza jurídica de recurso público. A diferença é que você não vai prestar contas para um Tribunal de Contas da vida, você vai prestar para a Justiça Eleitoral. Nesse sentido, o gestor do partido político ele tem que se compreender como uma espécie de prefeito do diretório estadual ou da comissão provisória. O teu dever de aplicação adequada de recursos é idêntico do ponto de vista jurídico ao dever que tem o prefeito de aplicar corretamente os recursos. A diferença é que o dever do prefeito é fazer rua, cuidar da saúde e da educação e não roubar o dinheiro do povo, né, e fazer outras coisas. O dirigente partidário ele só pode aplicar os recursos que ele recebeu e ele só pode receber recursos, todos sabemos, de uma série de origens lícitas naquilo que é a atividade essencial do partido. E vejam só, não é à toa que do mesmo jeito que a gente tem nos entes de direito público interno, União, Estados e municípios, limites prudenciais para gasto com o pessoal, vocês sabem que vocês também têm verba destinada, não podem gastar com o pessoal acima do percentual. Do mesmo jeito que o município, os estados e a União têm que gastar X% com saúde e educação, vocês são obrigados a gastar com projetos de incentivar a participação feminina. E por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Que no processo de estruturação do partido político, é preciso, de um lado, combinar, Guilherme, resgatar essa ideia do partido como esse mecanismo essencial e fundamental de construção de projetos políticos, qualificação de lideranças e expressão e explicitação dos seus pontos, das suas críticas, dos seus projetos. O cara é um genocida. Tá bom, faz parte, apesar de eu ter ficado meio incomodado. Tá bom, negão, qual que é o brancão? Qual que é a tua alternativa? O que faria o partido ABC se tivesse no lugar do seu presidente, né? Eu deixo claro aqui que eu não simpatizo nada com ele, né? Mas, de todo modo, para o partido político é preciso estruturar. E aí eu concluo mesmo, já falei, acho que quase 25 minutos aqui, Guilherme. Aí que eu acho que a tarefa dos dirigentes partidários combinarem uma certa ousadia
com uma certa cautela. Ousadia na utilização dos instrumentos de comunicação. E, para isso, eu estou mandando um texto que eu defendo, inclusive, a possibilidade de impulsionamento na pré-campanha. Eu não vejo, olha o que eu vou falar, né? Só para contar para vocês, durante a campanha de 2020, eu defendi claramente que ao candidato, de fato, artigo 38 da 9.504, com a redação atual, 37 e 38, eu, candidato, não posso pintar o muro. Ok, propaganda eleitoral não pode. Mas o que impede o cidadão de pintar o muro, Guilherme Sturm? É minha propriedade privada, a propaganda eleitoral tem um regime de sujeição especial. O que me impede, enquanto cidadão, de meter lá? Eu vou apoiar fulano, não utilizando até o elemento de arte. Eu defendi isso, muita gente me chamou de louco aí, como eu não sou bobo. Eu aproveitei o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral aqui em Curitiba, né, que foi presidido pela minha mulher, que era presidente do IPRAD, e pelo Luiz Fernando Pereira, que é meu ex-adverso preferido, e eu fiz essa pergunta para ninguém mais, ninguém menos do que a professora Aline Osório, que é a maior autoridade em liberdade de expressão, e não por sorte, nem por apadrinhamento, hoje é secretária-geral do TSE. Tem o melhor livro de liberdade de expressão, não de liberdade de expressão de propaganda eleitoral, eu falei de liberdade de expressão do Brasil. Ela fala primeiro de liberdade de expressão e depois sai para propaganda política. E ela concordou, ela fez um raciocínio constitucional simples. Ora, se eu tenho liberdade de expressão e tenho posição preferencial, como é que eu vou cercear o cidadão de expressar sua posição política? Escuta, ainda mais na questão política. Eu falo para os dirigentes partidários, Guilherme, tem que ter ousadia. Tem que pensar em instrumentos diferenciados de comunicação, tem que manter a comunicação do partido permanente, o que desqualifica a democracia e acaba gerando aos partidos políticos uma espécie de crise permanente de identidade e, sobretudo, de justificativa da sua existência é apenas existir durante e apenas para disputar a eleição. Eu digo que hoje ser inteligente na direção partidária é manter uma comunicação, é pensar na eleição de 2024 a partir de 2020, para não ficar que nem eu aqui, estou mandando daqui a pouco uma alegação final de cassação de candidato à laranja, porque chega na hora, começa a pegar a coitada da mulher com laço e isso dá problema. E é isso que vai modificar o atual estado desse debate burro de que cada um só fala para si mesmo, só pregando para convertido, porque a vida partidária, como nós tínhamos no interior durante muito tempo, e é por isso que eu proponho que durante a campanha eleitoral possa tudo, para as pessoas sentirem, né, aquele debate democrático e terem vontade de participar, e essa é a ousadia, mas tem que ser um pouco conservador. Conservador na gestão das contas. Gastou? Compute. Ah, mas não paguei. Não interessa. Você é gestor praticamente de uma mini prefeiturinha. Ah, mas eu ganhei isso. Registre, doador, qual CPF? Aliás, não pode ser CNPJ, né? Eu digo que a maior armadilha que hoje os dirigentes partidários estão vivendo é a proibição de doação da pessoa jurídica. Alguns dizem assim, ah, mas ele nunca me deu dinheiro. Ah, não deu dinheiro, mas você deu o restaurante, o ônibus e tal. É a mesma coisa. Para o direito eleitoral, se vem em dinheiro ou se é estimado em dinheiro, se é em dinheiro, estimado em dinheiro, é a mesma coisa. Então, tomando esse cuidado de ser ousado na militância, tem que ser conservador na prestação de contas. Não custa isso. Aí eu tenho que fazer a propaganda, não por fazer propaganda, mas porque, de fato, não tem concorrência, né? O Guilherme, essa startup que ele inventou, de fato, para quem trabalhou com ele, como vários clientes meus trabalharam, sabem que é de uma facilidade tão evidente que até eu consigo entender, que eu sou um ignorante nesse negócio de fazer conta, e precisa ter isso. Isso é uma medida de responsabilidade, porque além de todas as consequências deletérias que a má prestação de contas, aquelas multas de fundo partidário, perder o direito de receber, daqui a pouco, eu já falei isso, em 2020 vai acontecer, eu já sei de procurador que está olhando. Como eu falei no início, e aqui prometo que concluo, que a natureza jurídica do recurso que o partido recebe, independente de onde ele venha, no momento que ele entra, é muito semelhante a uma natureza jurídica de recurso público, daqui a pouco escrevam o que eu estou falando. O dirigente partidário, além das sanções que já tem, vai responder por improbidade administrativa. O Ministério Público está louco para fazer isso. Eu confesso para vocês todos que eu não vou achar tão ruim, porque vai ter bastante cliente no meu escritório. Mas, né, eu sugiro que ninguém se submeta a isso. Guilherme, era a reflexão que eu queria fazer, né? E fico à disposição sua, do pessoal, para a gente bater um papo. O pessoal já percebeu que eu sou muito
tímido, não gosto de falar, né? Tem uma dificuldade danada de falar desse tema, e que eu não gosto desse tema, mas eu prometo que faço um esforcinho aí. Obrigado. E GG, de fato, primeiro, mais uma vez, agradecer a companhia de todos, né, os comentários, seu José Valdecir, Marquinhos, Guilherme Dil, Eliane, Laura, Fabiola. Gente, obrigado pela companhia, Leidiane, assim, é por vocês que a gente faz isso, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. E também, né, lembrando a todos que o objetivo do nosso Papo Conectado é, de fato, trazer informação de dia a dia, provocar esse tipo de reflexão. O Guilherme, por estar atuando justamente num dos grupos de trabalho, aliás, numa das instituições mais relevantes ao direito eleitoral do país, que é a Abradep, no grupo de trabalho que está se debruçando em cima de sugestões e da revisão, da sistematização. Então, a gente está bebendo direto da fonte, né? Onde realmente estão se promovendo debates muito aprofundados, muito técnicos sobre o tema, né? E também a nossa intenção hoje era justamente trazer o cheiro, trazer o pano de fundo para o tópico que o Guilherme vai trazer com a gente, e daí é no how to do mesmo, mão na massa, do que a gente vai discutir sobre propaganda no nosso encontro de presidentes na quinta-feira, né? Com todo esse pano de fundo, provocando a reflexão, encorajando, né, mesmo com os devidos cuidados, mas encorajando a turma a que os partidos, de fato, cumpram com a sua própria prerrogativa, com aquilo que é seu, né? Que é a promoção dos debates, né? Dos grandes debates das comunidades. Então, a gente quer trazer o que dá e o que não dá para fazer, né? Não queremos tornar nenhum presidente de partido especialista em propaganda eleitoral, mas com dicas simples, né? Principalmente nesses momentos que são intra-eleição, ou seja, entre as eleições, que é, quem sabe, a manifestação mais relacionada ao que o partido pensa, então um pouco mais distante do debate acalorado das eleições, centrado nos candidatos, Guilherme, né? Esse que é o dado. O que o pessoal não percebe, e acho que a gente tem que reconhecer que nós estamos numa crise profunda, né? E é uma crise que não é fácil de resolver, porque é uma crise, né, que parece que a gente teve tudo de ruim, né? A tempestade perfeita, tsunami perfeita, né? E isso, né, está colocando o Brasil todo num... Eu, particularmente, eu vou fazer 49 anos esse ano, eu peguei o finalzinho da restauração democrática, eu sou de 72, então eu me lembro, eu tenho imagem vívida, eu era num colégio que era muito participativo, e então eu me lembro direitinho do final, eu fui para a rua, como meus pais também tinham participação política, minha mãe ajudou aqui no programa de educação do MDB, no governo do José Richa, eu vivi aquilo. E é impressionante como, sobretudo a partir da crise do impeachment da Dilma, né? Não estou aqui qualificando, melhor, vou anteceder, do fim, né? Foi uma combinação entre o lavajatismo, né? Cuja verdadeira identidade todo mundo está conhecendo agora, né? Pessoas, não discuto competência, mas assim, eu desconfio de todo mundo que tem que prazer de acusar e condenar. Eu não esqueço do Torquemada, tem uma certa perversão nisso e a gente viu o que se fazia. A soma do lavajatismo, aquela clivagem radical entre a Dilma e o Aécio, que não aceita perder a eleição e tudo. E aí, o que nós verificamos em relação, né, ao período posterior, quer dizer, a destruição dos partidos políticos tradicionais, quer dizer, se disseminou a demonização da política, todo mundo é bandido, abre espaço, infelizmente, para aventureiros. Infelizmente, temos que ser real, né? Não fosse aquele período, o Bolsonaro não teria sido eleito, ele não era uma liderança destacada até então, ele era um deputado obscuro de baixo clero, né? Eu advogo para deputado no tempo, ele é um cara engraçado lá, piadista, que ficava lá falando besteira, defendendo a ditadura, a gente tem de tudo no mundo.
E isso provocou, Guilherme, tem provocado um sentimento de que não vai ser através da política que vai se resolver. Para onde nós vamos correr? Nós vamos retroceder para um regime autoritário, totalitário? E aí que eu resgato uma fala que não é minha, e é de alguém insuspeito do ponto de vista de ligação com a política, até porque, né, quem é o ministro Luiz Roberto Barroso, todos conheceram a postura dele, da qual, inclusive, eu divergi muito, no tratamento da Lava Jato, por exemplo, ele ao lado do Fachin e de outros mais, ele foi um defensor. Mas ele, num livro recentemente que ele lançou, né, Sem Data Vênia, né, e ele fala, como ele já tinha falado em outras oportunidades que eu tive a honra e o privilégio de ouvi-lo, que ele diz o seguinte: o problema é que a desqualificação da política fez com que vários talentos, alunos meus talentosos, se desencantassem com a política. Ele dizia o seguinte: eu não consigo contar em 4 mãos, em 40 ou 50, o número de alunos brilhantes que eu tive, que foram para a magistratura e para o Ministério Público. E esses cometeram o equívoco de achar que de lá iriam mudar o mundo. E eu não consigo contar nos dedos de uma mão os vários alunos brilhantes meus que foram para a política. Está errado. A gente não transforma o mundo no judiciário e nem no Ministério Público. A gente transforma o mundo na política. Luiz Roberto Barroso. E sem que os partidos políticos compreendam que o seu papel, justamente para que eles sejam o que deveriam ser, pelo sistema constitucional brasileiro, no momento da disputa eleitoral, se lhes exige uma estruturação prévia, um debate permanente, como a gente chegou a ter. Eu digo, eu na época, muito tempo atrás, fui militante do PT e me lembro, no final da década de 80 início da década de 90, tinha núcleo do PT, mas tinha organização do PSDB, tinha a turma da UDR, que gostava do Caiado, tinha a turma dos brisolistas, então a gente, um núcleo de pessoas, o MDB, o MR8, ou seja, produziam-se lideranças políticas, aquilo desapareceu. Então não é possível tentar construir um regime democrático sem prática política permanente. E prática política permanente numa estrutura e num sistema constitucional como o brasileiro presume o partido político. Aí eu adapto, para concluir essa reflexão, aquela famosa frase do Winston Churchill, né, que diz que a democracia era o pior sistema de governo que já tinha inventado, descontados todos os demais. O partido político pode ser a pior forma de representação política que já inventaram na democracia representativa, mas descontada a todos os demais. Nós vamos apelar por quê? Facção? Nós vamos dividir? Nós vamos fazer grupo supremacista? Nós vamos fazer a divisão política por torcida de futebol? Ninguém conseguiu construir um modelo de representação. Ou vamos partir para o individualismo? Vamos começar a acreditar em Messias, não esse que está na presidência, vamos começar a acreditar em algum iluminado, vamos seguir um Jim Jones da vida, que daí manda todo mundo tomar veneno e mata 1000, não tem saída. O partido político, ele é o que ele é, sobretudo por seus defeitos, e não só pelas suas virtudes, porque ele permite um debate, deveria permitir pelo menos um debate interno. Ou seja, e aí eu digo, numa estrutura como a brasileira, com a maturidade constitucional que nós já temos, está na hora do pessoal ser esperto e entender que não tem saída por aí. Mas sempre lembrando, conservador na prestação de contas. Senão não consegue lançar candidato e não adianta nada. Não, e de fato, né, Gui, até para a gente ir para o finalmente também, né, mais uma vez agradecendo a companhia de todos, de fato, eu vejo, gosto muito de história e vejo que os maiores avanços da humanidade como um todo, na grande maioria, emergem de momentos turbulentos, dos momentos mais obscuros da história, né? E mal comparando, né? Mas os partidos políticos de fato passam por um desgaste muito forte. Mas quem sabe isso permita, né, a reflexão, permita a reinvenção, né? E de mais a mais, o que nos resta é cada um de nós fazer a nossa parte, né? Respeitadas todas as opiniões, respeitados todos os pontos de vista, que isso é democracia. Quem sabe não uma polarização como a que a gente vive, não só agora desta eleição, mas quem sabe de quase 8 anos para cá, ou até um pouco mais que isso. Mas, né, não é uma discussão de quem está certo e quem está errado. Essa história não tem só, essa moeda não tem só dois lados. E não pode ter dois lados, né? Se a gente
A gente não pode reduzir a política a uma disputa entre bem e o mal. Isso é Thundercats, isso é He-Man, isso pode ser até o Star Wars, mas nem o Star Wars, Guilherme. Eu sou meio nerd, eu gosto de tudo que o nerd gosta, só não sei mexer no computador. Mesmo em Star Wars, veja quem que é o grande personagem do Star Wars, Darth Vader. Ele é um poço de contradições. Ele era o Anakin, enlouquece por amor, perde os filhos, tenta matar, e quando ele vê lá o imperador, que era o que tinha dominado, matando o filho, ele mata o imperador e se regenera. Quer dizer, se nem o Star Wars é maniqueísta, nós vamos fazer da política brasileira um maniqueísmo de bem ou mal? Não faz sentido nenhum. Tá, é óbvio que não vai dar certo isso aí. Mas, né, fica, gente, mais uma vez, Gui, te agradeço imensamente, sabe que eu sou teu fã e é um prazerzaço te ter aqui, foi uma aula. E já fica, então, mais uma vez, Guilherme vai estar com a gente no encontro de presidentes da Quinta, para trazer para os nossos presidentes, então, aquelas dicas simples, né? Aquelas balizas de dia a dia do que dá e o que não dá para fazer. E uma coisa que o Guilherme bem coloca, né? Por mais que o partido não tenha, pelo menos não por enquanto, o acesso à rádio e TV, né, fora de períodos, né, principalmente períodos eleitorais, a gente tem o advento das redes sociais, e aqui, Gui, também, pensando na grande maioria dos nossos diretórios partidários do país, diretórios com uma estrutura pequena, com uma estrutura enxuta, na maioria das vezes, na maioria dos municípios, representado pelas próprias personas, pelas próprias pessoas que os lideram, sem sede, sem estrutura, sem funcionário. Mas quem sabe aqui a gente realmente tenha um canal adequado para os debates, para a mobilização dos seus filiados, para a disseminação, né, do seu estilo de política, muitas vezes manifestado até pelas suas próprias bancadas, né? Os seus próprios ideais manifestados pela ação dos seus parlamentares, dos seus prefeitos, dos seus vice-prefeitos, enfim, né? Das pessoas que movimentam o executivo e o legislativo. Então, a nossa ideia é, além de todos aqueles tópicos, né, que a gente vai abordar, né, com a Nerea, principalmente na parte de mobilização, de organização, dos aspectos sociais do partido político, né, da sua sociedade interna corporis, da sua mobilização, da gente, com a parte de contabilidade, com a parte de regularidade, com isso que o Guilherme muito bem trouxe, das questões que são a agenda do presidente, né? E, de novo, sem querer transformá-lo num especialista em contabilidade eleitoral. Não, mas sentido, claro. Não faz sentido algum. Né? Se nem para tesoureiros faz sentido, quiçá presidentes, com as devidas reservas das funções, né? E também na figura do GG como convidado especialíssimo do nosso encontro, trazer esses detalhes para a gente também poder proporcionar um espaço seguro de comunicação para os partidos neste período que estamos, que é o período fora das disputas eleitorais. Gui, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, tamo junto, né? E, gente, obrigado pela companhia de todos vocês também. Nossos colaboradores, nossos clientes, nossas contabilidades associadas, colegas advogados, contadores. Gente, essa é a rede de contabilidades associadas a Centijus. Digital, precisa e inteligente. Abraço a todos, gente. Guilherme, muito obrigado a todos. Pela companhia de vocês. Quinta-feira eu vou trazer umas novidades, porque nós vamos ter que conversar sobre o que é e o que pode ser. E a ideia é já trazer alguns temperos a partir das discussões mais efervescentes que estão acontecendo agora no Congresso Nacional e que, de fato, até o final desse ano vão mudar bastante, podem mudar bastante. Esperamos, nós estamos trabalhando para isso, para melhor essa necessidade de reconstrução da política partidária com o conservadorismo da gestão das contas. Gente, não dá para perder. Aquele abraço. Boa noite, gente.